Olha, o termo brain rot, ou em bom português, deterioração cerebral, tá pipocando por toda parte, não é mesmo? Mas o que isso realmente significa? Especialmente no mundo onde as telas parecem dominar cada segundo do nosso dia. Pois é, hoje a gente vai fundo nesse fenômeno e, o mais importante de tudo, vamos ver como dá para se proteger dele. Então, vamos lá. O que é exatamente esse tal de brain rot? Basicamente, é a ideia de que consumir muito conteúdo online de baixa qualidade, aquele conteúdo mais raso, pode de fato prejudicar nosso estado mental. E olha, isso não é só uma gíria da internet, não. O negócio ficou tão sério que a Universidade de Oxford elegeu brain rot como a palavra do ano de 2024. Isso mostra o quanto esse conceito já faz parte da nossa cultura. E a raiz do problema, muitas vezes, está num hábito que já virou quase automático para muita gente: o famoso scroll infinito. É nesse gesto diário de ficar rolando o feed no celular sem nem pensar que o brain rot realmente encontra espaço para se manifestar. Para a gente entender bem esse tema, nosso papo vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente aprofunda no que é o brain rot. Depois, vamos ver como a internet afeta a gente, quais são os sinais de alerta para ficar de olho, algumas formas bem simples de evitar o problema e, no final, a grande lição que fica de tudo isso. Ok, vamos começar pela base de tudo. Como é que a internet realmente afeta o nosso cérebro? É aqui que a gente vai investigar o porquê por trás daquela sensação de esgotamento mental que tanta gente anda sentindo. E tem uma frase que resume perfeitamente o centro da questão neurológica. As redes sociais são uma grande armadilha para o sistema de recompensa do cérebro. Essa citação vai direto ao ponto e ajuda a gente a entender por que é tão, mas tão difícil se desconectar. Isso nos leva direto para o tal do ciclo da dopamina. Funciona mais ou menos assim. A gente vê um conteúdo super estimulante, sabe? Aquelas imagens e sons que prendem a atenção na hora. Em resposta, o cérebro libera a dopamina, o que gera uma sensação de prazer imediato. Com o tempo, a nossa rede neural se adapta e começa a esperar essa gratificação cada vez mais rápida. A consequência disso, aquelas tarefas que pedem mais esforço, mais paciência, começam a parecer, um tédio, cada vez menos interessantes. E os efeitos a longo prazo dessa reconfiguração do cérebro podem ser bem sérios. Um cérebro que foi treinado para gratificação instantânea pode levar a um estado de apatia, de isolamento social e até uma dificuldade maior de ter um pensamento crítico, de raciocinar com mais profundidade. Agora que a gente já entendeu o mecanismo por trás do brain rot, como é que dá para identificar isso no nosso dia a dia? Chegou a hora de falar sobre os sinais de alerta. Muitas vezes, os primeiros sinais são internos. Sabe aquela inquietação, uma impaciência constante? A velocidade do mundo digital acaba deixando a gente assim. O tédio vira algo insuportável, qualquer frustração parece gigante. Isso tudo nos coloca num estado de alerta permanente, o que, claro, aumenta os níveis de estresse e ansiedade. E tem outro fator poderosíssimo aqui, a comparação social. De um lado, a gente vê aquele feed infinito de vidas perfeitas na internet, conquistas, viagens, sucesso. Do outro lado, o impacto real em quem está assistindo, um sentimento de que a própria vida não é boa o suficiente, baixa autoestima e, em alguns casos mais graves, pode levar até a depressão. E não para no emocional, não. O brain rot também aparece no nosso estilo de vida. O interesse por atividades fora das telas começa a diminuir, socializar fica mais difícil e até a nossa saúde física sente o baque, como a qualidade de sono ruim e aquela sensação de já acordar cansado, sem energia. Mas calma, depois de identificar o problema, o mais importante é focar na solução. E a boa notícia é que existem sim formas bem simples de evitar essa deterioração e de retomar o controle da nossa atenção e do nosso bem-estar. E o ponto-chave é este: não precisa de nenhuma mudança radical da noite para o dia. Adotar alguns poucos hábitos saudáveis e mais conscientes no cotidiano já pode fazer uma diferença gigantesca para reverter esse quadro. Então, vamos lá, um plano de ação prático. Primeiro, limitar o tempo de tela. É tomar as rédeas da situação. Segundo, silenciar as notificações. Chega daquelas interrupções que picotam o nosso foco o tempo todo. Terceiro, ter refeições sem tecnologia. Estar presente ali na hora de comer. Quarto, desligar os aparelhos antes de dormir. Isso melhora a qualidade do sono de um jeito incrível. E por último, programar atividades offline que desafiem o cérebro de outra forma, como ler um livro ou montar um quebra-cabeça. Bom, depois de toda essa conversa, qual é a grande lição que a gente tira? O que tudo isso significa na prática, no nosso dia a dia? A mensagem central é essa aqui.
A chave para proteger nosso bem-estar, tanto cognitivo quanto emocional, é a consciência. Não é sobre demonizar a tecnologia de jeito nenhum. É sobre ter intenção, sobre escolher como e quando a gente quer consumir conteúdo. Para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Que atividade livre de telas pode ser escolhida para fazer ainda hoje? Só de parar para pensar nisso já é um excelente primeiro passo. Valeu pela companhia!